qualquer maneira, para mim, a descrição da situação feita pelo Sr. Secretário de Estado é suficiente para confirmar alguns indícios que eu tinha. Eu vou voltar a um tema que é a do prazo de 31 de julho. Sr. Secretário de Estado, eu não tenho a certeza que o prazo de 31 de julho fosse absolutamente incontornável. E depois da resposta da Troika a um conjunto de questões que foi colocada pelo PCP, essa ideia reforça-se. Porque o último período desta resposta, e que eu vou passar a ler, diz o seguinte: tal como é prática corrente também em relação a outras medidas, as especificações e o prazo para a medida relativa à privatização do BPN foram adaptadas no programa de assistência, de forma a ter em consideração os últimos desenvolvimentos. Isto é, tal como na privatização da parte seguradora da Caixa, tal como na chamada taxa social única. Também nada impediria o Governo de ter tomado a iniciativa de dizer não, 31 de julho é curto, o outro Governo fê-lo, nós vamos fazer outra coisa, vamos, por exemplo, marcar 31 de dezembro deste mesmo ano. Podia ser feito ou não podia, se houvesse naturalmente vontade e opção política. Sr. Deputado Honório Novo. Eu aceito com grande alegria a sua questão, embora eu não seja o interrogado. Aceito, não, foi-me perguntado para quê. E eu respondo. Eu respondo. Eu sei que é de retórica, mas de qualquer maneira respondo-lhe com toda, enfim, de uma forma muito clara. Eu estou cada vez mais convencido que a fórmula, admitindo a privatização, a fórmula adotada para o concurso foi errada pelo anterior Governo. E a fórmula de venda do BPN, que permitisse flexibilizar e aceitar propostas, por exemplo, eu não digo exclusivamente, por exemplo, do tipo daquelas que o Montepio apresentou, era uma solução viável, na minha opinião, mais fácil, menos problemática e, porventura, com menos encargos para o Estado. E, por isso, se tivessem considerado esta hipótese de abrir e flexibilizar o tipo de concurso para encontrar um comprador, permitindo que propostas do tipo das do Montepio pudessem inscrever-se no espírito e na letra do concurso, pudesse ter um resultado final mais favorável. Eu estou cada vez mais convencido, à medida que ouço as pessoas, que isso era possível, encontrar uma solução mais favorável, admitindo a privatização, que não é o meu caso, mas admitindo-a, acho que era a solução mais favorável. Tem a resposta à sua pergunta, que era retórica. Quantos? Se faz favor. Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Honório Novo cumprir o seu questionário. Se faz favor, Sr. Deputado. Está em causa o despedimento de cerca de 300 trabalhadores na Parvaloren. Várias pessoas aqui afirmaram, ligadas ao processo ao mais alto nível, que a recuperação dos créditos da Parvaloren exigem e aconselham recursos humanos conhecedores do processo, especializados, e indicam e aconselham e afirmam, que entre os 300 trabalhadores, cerca de 300 trabalhadores da Parvaloren, há esses recursos humanos. Eu não consigo entender, Sra. Secretária de Estado, qual é a sua opção por despedir 300 trabalhadores, ou cerca disso, quando a verdade é que uma parte, pelo menos muito significativa dessas, tem lugar e teria lugar e emprego, desde que naturalmente enquadrados por uma administração que os fizesse, enfim, cumprir objetivos. Esta é a primeira questão. Quantos quadros é que podem ser leiloados? Exatamente. E quantos é que não podem ser leiloados e porquê? Terceira questão. Para o UPS, integrar neste âmbito, isto há trabalhadores a integrar ou não? Obrigado, Sr. Presidente, naturalmente eu queria fazer perguntas, mas vou ter que fazer 2 comentários iniciais. É quase absolutamente incontornável. O Sr. Deputado Hugo Soares tem um sonho.
E esse sonho pode ser traduzido na seguinte aspiração, enfim, muito íntima, é poder um dia substituir o Dr. Marcos Mendes como comentador da TVI. Enquanto não consegue esse sonho, vai resumindo-se a comentar aquilo que os outros colegas fazem e perguntam aqui à volta desta mesa. E, aliás, como a Sra. Secretária de Estado tem ali um livrinho onde vai acabando por registar as perguntas que lhe fazem, de certeza que no caso do Dr. Deputado Hugo Soares não registou pergunta nenhuma, porque, de facto, a função dele foi comentar e não perguntar. A verdade, Sr. Presidente e Sra. Secretária de Estado, é que é, de facto, muito suspeito que em 7 dias apenas, tenha havido uma alteração tão rápida de atitude por parte do BIC, sendo certo que a Sra. Secretária já disse aqui e repetiu várias vezes, nada de novo foi alterado nas reuniões de 23 e de 28. E não tendo havido nada de alterações, nem em 21, nem em 23, nem em 28. A verdade é que a única coisa, o único elemento que pode ter influenciado nesta alteração, nós sabemos qual é. A Sra. Secretária de Estado não tem que responder. Foi um telefonema feito pelo Primeiro-Ministro a um membro do governo de Angola, que por sua vez intercedeu junto do Presidente do BIC Angola para vir a uma reunião no dia 28 de novembro em Portugal. E esta é uma influência decisiva, de facto. Mas vamos ver, eu admito que o suspeito seja excessivo. Agora, o que é seguramente, e fica para o comentário seguinte do deputado Hugo Soares, é muito estranho que isto tenha sucedido. E desafio-lhe a comentar ou o suspeito ou o estranho. Fica ao seu critério, Sr. Deputado Hugo Soares. Segundo comentário, que tem a ver com, e um pouco mais a sério, porque de facto este tipo de comentários não abonam relativamente àquilo que é a qualidade do debate com o Sr. Secretário de Estado. Não abonam, de facto. Pela qualidade da pessoa que nos está aqui a responder. O adiamento de 31 de julho. A Sra. Secretária de Estado, queria só fazer um comentário, Sra. Secretária de Estado. Eu podia ater-me aos termos da resposta da Troika ao questionário do PCP. Mas a sua resposta, já aqui, a questões colocadas por mim e o deputado João Semedo, quando a Sra. Secretária de Estado diz o adiamento de 31 de julho não ajudaria nada nem ninguém e, porventura, não nos conduziria a uma solução melhor, tem por trás, implicitamente, o reconhecimento de que era possível alterar. A Sra. Secretária de Estado, e bem, na sua ótica, disse aqui várias vezes que a opção do Governo, deste Governo, não era esta. Legitimamente. Agora, uma coisa é haver esta opção por parte do Governo, outra coisa é insistir numa coisa que é absolutamente inviável. Basta ler aquilo que a Troika respondeu ao PCP para mostrar que era incontornável que se o Governo português, este Governo, quisesse alterar, quisesse adiar, pelas razões que quisesse, não interessa, tinha podido fazê-lo. Isto é, 31 de julho não era, de facto, uma data irrevogável. E agora vamos às perguntas, aos 4 minutos e meio, finalmente. E as questões que eu tinha colocado são complexas e vai-me levar a intervir numa terceira volta por causa dos custos. Eu queria abordar consigo de uma forma detalhada os custos. E, portanto, vou-lhe fazer perguntas de outro tipo para já. Uma primeira tem a ver com uma confirmação que eu queria que a Sra. Secretária de Estado fizesse. E que terá respondido já, mas eu queria que confirmasse em pleno nesta comissão. E que é a não existência de nenhum indício, nenhum draft, nenhum documento, nenhum suporte eletrónico
de que comprove, que confirme que o governo anterior terá alguma vez apresentado à Troika a contraproposta da refundação do BPN. E, portanto, queria que nos confirmasse que não encontrou nada disto em registros. Segunda questão. E que é, Sr. Secretário de Estado, um outro elemento gerador de forte controvérsia relativamente a diversos intervenientes que aqui já prestaram depoimento. É as entidades contactadas formalmente pelo anterior governo para informar de que ia haver um concurso. Nós temos um quadro enviado pelos serviços do Ministério que diz que a partir de 4 de maio foram, e a Sr. Secretário já referiu indiretamente esse quadro, foram contactadas 30 entidades, mais de 30. Mas ao Sr. Secretário de Estado, eu tenho que lhe dizer que nós aqui perguntamos a alguns interessados, e vou-lhe dar 2 exemplos. Valem o que valem, mas são 2 exemplos. O NEI e o Montepio. São 2 exemplos. Que dizem, e disseram aqui formalmente, que nunca foram contactados pela Caixa BI. E eu queria, se a Sra. Secretária se não se importava, de tentar, nós podemos fazê-lo diretamente, conforme achar melhor, fica ao seu critério, contactar a Caixa BI, porque eu estou interessado em saber, de uma vez por todas, quem é que foi contactado. Nos documentos que remeteu para a Comissão, há uma informação. Pelos vistos, não é correta. E nós queríamos saber se houve, de facto, 30 entidades contactadas, ou se houve 3 ou 4, ou 5. E depois, as outras, enfim, terão sido ou não. Não há documentação formal de um ofício dirigido às tais 30 entidades para concorrerem, ao NEI, ao Sr. Aníbal Ribeiro. A Sra. Secretária de Estado sabia que o Sr. Aníbal Ribeiro fazia parte dessa lista de pessoas a contactar para apresentar uma candidatura ao concurso? Faz parte da documentação. Está lá. Portanto, eu estranho que isto suceda, mas a verdade é que está lá. Portanto, nós precisamos de saber exatamente esses documentos. Não sei se nos pode ajudar diretamente ou se nós teremos que contactar terceiros. Quarta pergunta. O perímetro. Eu queria ouvir a sua opinião, Sra. Secretária de Estado, sobre o perímetro de privatização. Há também várias discrepâncias entre aquilo que era o perímetro da privatização em novembro de 2010 e o perímetro da privatização em 2011, junho de 2011. Naturalmente sabemos que há uma diferença fundamental, a do preço. Muito bem. Mas para além disso, Sr. Secretário de Estado, quais são as diferenças fundamentais? Nós sabemos que em 2010 já existiam os pares e, portanto, existia a intenção de retirar os pares para lá, os ativos tóxicos para lá, tal como se fez em 2011. Sabíamos que havia a intenção de que a recapitalização fosse a custo do Estado, tal como aconteceu em 2011, etc, etc. Qual é, na sua opinião, a diferença de perímetro dos 2 concursos? É que há 2 opiniões tão diferentes quanto esta. O Dr. Costa Pina diz que o perímetro, tirando o preço, era sensivelmente o mesmo. O Dr. Francisco Bandeira diz que, para além do preço, havia muitas diferenças. O engenheiro Faria de Oliveira diz apenas o preço. Diz que a grande diferença é o preço. E, portanto, nós ficamos como todos no meio da ponte, para perceber exatamente se havia ou não havia diferenças, com, enfim, opiniões avalizadas tão diferenciadas umas das outras. E a última pergunta que eu lhe ia fazer desta segunda ronda, vou entrar, espero eu, na terceira, se não houver comentários, na terceira ronda sobre os custos do BPN, que eu acho que é um elemento central que tem que ser discutido com a Sra. Secretária de Estado, nem que a gente esteja aqui mais 2 horas. E é uma última questão, que é dos trabalhadores colocados em casa pela Parvalora. Há não sei quantos, mas um número significativo de trabalhadores que foram colocados em casa, pertencem a agências e que foram agências, suponho eu, que foram convidadas pela Parvalora a ficar em casa e a aguardarem em casa novidades. Eu acho que a pior antecâmara para o despedimento coletivo do Sr. Secretário de Estado é esta. E, portanto, queria que comentasse é que, além de saber que vai ser despedido daqui por uns tempos, ainda antes está na prateleira não sei quantos meses. Eu queria que comentasse isto e se não há forma de resolver este problema.